O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra, para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Meus amados irmãos e irmãs, o pedido feito pelos escribas, pelos mestres da lei, pelos fariseus, parece à primeira vista muito razoável. Eles pedem a Jesus um sinal. Eles pedem a Jesus uma prova. Eles pedem a Jesus alguma coisa extraordinária que confirme que ele realmente vem de Deus. Veja, e nós precisamos reconhecer com sinceridade, esse pedido também existe dentro de nós. Em muitas ocasiões da nossa vida nós pedimos um sinal. Quantas vezes nós também pedimos sinais para Deus no nosso dia a dia, naquilo que nós vivemos. Senhor, se isso for da tua vontade, faz acontecer alguma coisa. Senhor, mostra-me claramente o caminho, se é para eu fazer isso ou não. Senhor, dá-me uma confirmação. Será que é isso mesmo? Senhor, se o Senhor está comigo, se é isso que tu queres para minha família, resolve logo este problema. Veja, buscar luz, buscar discernimento, não é errado. O problema começa quando nós usamos a ausência de um sinal extraordinário como desculpa para não assumirmos as nossas responsabilidades. Aqui está o problema. Meus irmãos, às vezes, nós não estamos buscando a vontade de Deus, nós estamos buscando uma maneira de não precisar escolher. Às vezes nós perguntamos e nós pedimos um sinal, não é porque nós queremos fazer o que Deus quer, não.
É porque nós queremos buscar uma maneira de não escolher, de deixar Deus escolher por nós. Nós estamos fugindo da responsabilidade. Nós queremos um Deus que decida por nós, para que depois não tenhamos que assumir as consequências da nossa escolha, porque toda escolha tem consequência, seja ela boa ou má. Às vezes, nós queremos uma certeza absoluta, porque nós temos medo de correr o risco de amar de novo. Às vezes nós buscamos um sinal e uma certeza absoluta, porque nós temos medo de perdoar novamente. Às vezes nós temos medo de recomeçar, nós temos medo de permanecer ou até mesmo de mudar. E isso acontece de maneira muito concreta dentro da nossa casa, dentro das nossas famílias. Veja, há esposos que dizem, a mulher diz assim, quando o meu marido mudar, então eu mudarei também. A esposa que diz assim, quando a minha mulher reconhecer os erros dela, então eu vou procurar uma reconciliação. É sinal ou não é sinal que ele está pedindo também? É a mesma coisa. Se eu perceber que vale a pena, então eu vou investir de novo no meu casamento. Mas até eu não perceber isso, eu não vou mais investir. Mas o Evangelho, meus irmãos, o Evangelho ele nos ensina que o amor verdadeiro não vive somente de garantias. O amor exige liberdade, o amor exige decisão, o amor exige responsabilidade. Nenhuma pessoa consegue oferecer certeza absoluta de que nunca vai decepcionar a outra pessoa. Nós não temos esta garantia. Nós nunca teremos esta garantia. Nenhum casamento vem acompanhado de uma garantia que tudo será fácil. Pergunte os casados aqui de dentro se é isso. Pode ser que você esteja na lua de mel e já perceba que é isso. Simples assim. Nenhuma família está livre de crises. Não é porque nós somos católicos que nós não vivemos a partir de crises. Nenhuma família está livre de doença. Ontem mesmo no confessionário, o Cleito estava no confessionário, chegou uma avó seminarista e disse assim, por favor, reza pela minha neta. Ela está com uma doença que talvez perda a audição e a visão. Nenhuma família está livre de doença. Nenhuma família está livre de incompreensões, gente. Nenhuma família está livre de dificuldades financeiras. Nenhuma. A vida familiar não é construída sobre sinais extraordinários. Não. A vida familiar é construída sobre decisões renovadas todos os dias. Se você não renova a sua decisão de permanecer fiel, você perde o seu casamento. É simples assim. O grande sinal do amor de um esposo não é um acontecimento espetacular, esposa. O grande sinal pode ser a sua presença fiel ao seu lado, de companheiro. É chegar cansado e ainda encontrar tempo para escutar. É ou não é, Rubão? É chegar cansado e ter tempo para escutar. Isso é um sinal que não é extraordinário, mas é sinal de vida. Sinal é pedir perdão. Sinal é controlar uma palavra agressiva, mesmo que na situação, no seu trabalho, esteja um caos. O sinal é permanecer quando seria mais fácil fugir, desistir. O grande sinal do amor de uma esposa pode estar nos pequenos cuidados que quase ninguém percebe. E o pior, não recebe nem elogios, nem agradecimentos. O grande sinal de amor de uma esposa pode ser sustentar a casa com a sua oração,
com a sua dedicação, com a sua paciência, com a sua capacidade de recomeçar. Meus irmãos, a nossa casa pode ser e ter muitos sinais a partir da nossa dedicação com Deus, da mudança da nossa vida. Veja, o grande sinal de pais para os seus filhos não está em dar tudo, aquilo que os filhos pedem, mas o grande sinal pode ser estar presentes, ser presença, orientar, corrigir com amor, ensinar os limites de cada um, testemunhar a sua fé, trazer para a igreja. Mas os filhos também são chamados a ser sinais. Os filhos podem ser sinais também, oferecendo respeito para com seus pais, gratidão. Os filhos podem oferecer diálogo. Os filhos podem oferecer uma ajuda dentro de casa. A gente escutava quando era criança, lavar prato não cai a mão não, viu meu filho? Você pode lavar o prato e ajudar a sua mãe. Você, filho, também pode ser sinal de sendo paciente com seus pais que já estão mais velhos, que parece que estão ranzinzas, chato, meu Deus do céu. Mas tenha paciência, seja sinal dentro da sua casa. Mesmo que eles possuem limites agora com a idade, com o jeito de pensar, com as suas fraquezas. Meus irmãos, muitas vezes nós pedimos um sinal a Deus, mas nós não percebemos os sinais que Ele já colocou dentro da nossa casa. Talvez o sinal seja aquela pessoa que ainda permanece do seu lado, que quando você mais falhou, permaneceu contigo, não com o dedo apontado. Tantos casais foram sustentados pela fidelidade do esposo e da esposa, sem julgar, sem acusar, esperando a hora certa. Eis o sinal. Talvez o sinal seja a oportunidade de conversar novamente, de sentar, de dialogar. Talvez o sinal seja o filho que pede um pouco de atenção. Talvez o sinal seja o cansaço da sua esposa, que precisa ser percebido por você. Talvez o sinal seja o silêncio do seu marido, que esconde uma preocupação que ele ainda não conseguiu nem partilhar com você, e você percebe. O sinal está dentro da nossa casa. Talvez o sinal seja uma ferida familiar que continua aparecendo porque precisa ser tratada e não simplesmente escondida, jogada de lado, fugido. Não. Deus nem sempre responde fazendo algo extraordinário. Muitas vezes Deus responde mostrando aquilo que já está diante de nós e nós não percebemos. Jesus diz que nenhum sinal será dado àquela geração, a não ser o sinal de Jonas. E veja, Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um grande peixe, de uma baleia. E Jesus utiliza essa imagem, meus irmãos, para anunciar que o grande sinal da vida das famílias é sua morte e ressurreição. Não há outro sinal. Isso significa que o grande sinal oferecido por Deus não é um espetáculo. O grande sinal oferecido por Deus é a Páscoa de Cristo Jesus, é a sua ressurreição. A cruz e a ressurreição são o maior sinal que Deus nos ama, que Ele não nos abandona, de que nós não estamos abandonados, de que é possível recomeçar. Meus irmãos, para as nossas famílias, isso é muito importante. Isso não pode ser esquecido. Uma família cristã não é uma família sem cruz. Nós temos cruzes. Uma família cristã é uma família que aprende a atravessar as cruzes sem perder a esperança da ressurreição. Há famílias
que possam estar vivendo o sofrimento de uma doença. Outras que enfrentam o desemprego. Saindo do confessionário um dia desse, eu encontrei com um pai rezando na ermida. E mais do que depressa, ele tirou da mochila a carteira de trabalho e pediu: padre, por favor, abençoa a carteira do meu de trabalho, porque eu estou com vergonha dos meus filhos. Eu fui demitido há 3 meses, estou com vergonha. Isso é uma cruz, gente. Nosso Senhor não nos enganou. Talvez a cruz de muitas famílias seja a preocupação com os filhos, os conflitos conjugais, a distância com os irmãos. Pode ser que seja o luto, pode ser que seja a dependência de alguém, pode ser que seja as consequências de escolhas erradas dos seus filhos, que atinge diretamente a sua casa. Diante de tudo isso, nós podemos cair na tentação de dizer: Deus, dá-me um sinal de que tudo vai dar certo. Mas talvez a pergunta deva ser outra. A pergunta diante da cruz deva ser: Senhor, mostra-me como eu posso amar e permanecer fiel dentro desta situação. Meus irmãos, a fé não significa receber uma explicação para tudo, viu? A fé significa confiar que Deus continua presente, mesmo quando nós ainda não compreendemos tudo. Ele está presente. Ele não vai embora. E isso basta. É engraçado porque os habitantes de Nínive, eles se converteram com a pregação de Jonas. Eles não exigiram inúmeras garantias para se converter. Os habitantes de Nínive escutaram a palavra e mudaram de vida. Nós também somos convidados a não adiar a nossa conversão. Todos nós precisamos nos converter. Todos nós precisamos mudar de vida. Talvez alguém esteja esperando um sinal para perdoar aquela pessoa que você magoou. E o Evangelho hoje quer dizer para você: comece a perdoar hoje. Não deixe para amanhã. Talvez alguém esteja esperando um sinal para procurar ajuda e salvar o seu casamento. E o Evangelho de hoje quer dizer para você: procura hoje, minha filha. Não deixa para amanhã, não. Talvez alguém esteja esperando um sinal para voltar a conversar com aquele filho que não te procura mais depois do casamento, que saiu de casa e parece que você não existe. Procura hoje. Dê o primeiro passo. Passe por este processo de humilhação para até salvar o seu filho. Talvez alguém esteja esperando um sinal para abandonar uma atitude que está destruindo a paz de dentro da sua casa. Meu irmão, não deixe para amanhã. Mude hoje. Nós não precisamos esperar sentir vontade para fazer o que é certo, minha gente. Nós não precisamos, e muitas das decisões mais importantes da nossa vida são tomadas não porque nós sentimos segurança absoluta, mas porque nós reconhecemos que aquele é o caminho do amor onde eu preciso fazer. Quando alguém diz: eu só vou pedir perdão quando eu sentir vontade, esqueça, meu filho. Talvez isso nunca aconteça. Perdão é uma decisão do coração. O Padre Jonas sempre nos ensinou. Perdão não é sentimento, perdão não é vontade, perdão é uma decisão do coração. Se você só vou pedir perdão quando sentir, esquece. Talvez isso nunca aconteça. Quando alguém diz: eu só vou rezar quando eu estiver bem, talvez você abandone completamente a oração. Nunca mais você volte. Quando alguém é capaz de dizer: eu só vou demonstrar carinho quando o outro merecer, o ambiente familiar vai se tornando frio, vai se tornando distante, porque você só quer pagar amor àquilo que você recebe.
quando na verdade nós precisamos receber de Deus o amor da nossa casa. Talvez a frieza do seu esposo, dos seus filhos, só vai mudar a partir do seu amor genuíno, verdadeiro. Meus irmãos, o amor cristão não espera sempre um sinal. Nós somos chamados a viver um amor que se transforma em sinal. Está vendo a diferença? A diferença é que o cristão católico não espera um sinal para amar. Na verdade, ele sabe que o amor dele, que ele recebeu de Cristo Jesus, é capaz de transformar em um sinal dentro da sua casa. Esta pode ser a grande pergunta para nós hoje, meus irmãos. E eu digo para você com muita sinceridade: em minha família, eu estou apenas pedindo sinais a Deus, ou eu estou permitindo que Deus faça de mim um sinal? A pergunta que hoje o Evangelho precisa fazer para você é: será que você está sendo sinal do amor de Deus dentro da sua casa? Ou você está sendo aquela chata da igreja, que ninguém aguenta, que ninguém mais suporta? O pai pode ser sinal dentro de casa, a mãe pode ser sinal dentro de casa, os esposos podem ser sinal de fidelidade um por outro para os seus filhos, para eles mesmos. Os avós podem ser sinal de sabedoria, de perseverança dentro de casa. Os filhos também podem ser sinais de esperança. Nós escutamos tanto no PHN aqui, filhos pedindo oração pelos pais. Filhos que vieram sozinhos e os pais ficaram em casa. Teve um que me parou e ainda disse assim: meus pais aproveitaram o feriadão, padre. Não sei nem que horas eles chegaram em casa. Mas os filhos podem ser sinal dentro da casa. Uma família que reza unida, que pede perdão, que acolhe, que recomeça, que permanece próxima nos momentos difíceis, se torna sempre um sinal de Deus na sua casa e no mundo. Talvez nunca nós vejamos um milagre espetacular dentro da nossa casa, mas cada reconciliação é um milagre dentro da nossa casa. Talvez você não veja grandes milagres, mas cada palavra que você evita para uma discussão é um milagre dentro da sua casa. Cada pessoa que vence o orgulho e dá o primeiro passo é um milagre dentro da sua casa. Cada família que permanece unida diante das dificuldades é um sinal dentro da sua casa. Por isso nós precisamos pedir nessa Eucaristia a graça do Espírito Santo. Todas as nossas famílias precisam do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não consegue viver. Hoje nós precisamos pedir nesta Eucaristia não apenas que Deus nos dê sinais, mas que nos conceda a coragem necessária para responder aos sinais que Ele já nos ofereceu. Meus irmãos, não espere o extraordinário para mudar a vida. Deus te trouxe aqui agora, porque você precisa do Espírito Santo. Eu queria convidar o ministério, queria convidar a você a ficar de pé, a fechar os seus olhos. O Espírito Santo convence. O Espírito Santo convence o nosso coração do pecado que precisamos nos afastar. O Espírito Santo vai enchendo o nosso coração. Feche os seus olhos. Sim, Senhor Jesus, nós sabemos que esta Eucaristia pode ser para nós o maior sinal. É Cristo que mais uma vez se entrega inteiramente. É Cristo que não foge da cruz. É Cristo que permanece fiel até o fim. É Cristo que transforma a morte em vida. Por isso, Senhor, visita as nossas famílias. Visita, Senhor. Cura as nossas feridas, Senhor. Cura, Senhor. Restaura, Senhor, o diálogo das nossas casas. Restaura, Senhor. Fortalece, Senhor, os nossos casamentos. Fortalece, E aproxima, Senhor, os pais dos filhos. Mas para isso, Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos livra da tentação de adiar o amor.
Vem, Espírito Santo de Deus, e livra-nos da tentação de não pedir mais perdão. Livra-nos, Senhor Jesus, da tentação de adiar a conversão. Sim, Senhor Jesus, que nós não passemos a nossa vida esperando sinais extraordinários. Por isso, levanta os seus braços no mais alto que você puder e canta isso com todo o coração. Canta. Vem Espírito, canta com tua vida, vem Espírito, canta com a tua alma, canta com todo o teu coração. Levanta os seus braços, canta isso. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, canta. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais canta, eu viver. quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. aquilo que Deus Sozinho quer. eu não posso mais. Sozinho eu não posso Sozinho mais. não, Senhor. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso E peça, mais vem Espírito de viver. Vem Espírito, Vem Espírito. vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos. Vai permitindo que o Espírito sopre em você. Vai permitindo que um novo vigor, um novo ardor, uma nova força brote a partir do Espírito em nós. Vem Espírito Santo, tu tens acesso na nossa vida, tu tens acesso na nossa casa. Visita a nossa casa, Senhor. Visita a casa do nosso coração, Espírito Santo. Enche-nos com os teus dons, enche-nos com os teus carismas. Nós precisamos do Espírito Santo. Por isso solta a sua voz, solta a sua voz. Permita-se ser batizada no Espírito Santo. Permita ser inundada no Espírito Santo. Permita que a unção de Deus nesse santuário derrame-se sobre a sua casa, seja derramado sobre a sua vida, sobre as intenções do seu coração, sobre as mágoas que existem dentro de você. Solta a sua voz. Enquanto você vai rezando assim, cante, reze, deixa o Espírito Santo agir. Eu sinto de rezar pelas nossas crianças. O Senhor coloca muito forte a imagem de várias crianças como que correndo aqui neste santuário, para lá e para cá, uma imagem muito linda. E quando eu vi essas crianças, o Senhor me chamava: reze pelos meus pequeninos. E eu quero entregar agora, Senhor, desde aquelas crianças que estão no ventre de suas mães, pelas mulheres grávidas. Senhor, derrama teu Espírito já sobre essas crianças do ventre, Senhor. Aquelas que passam dificuldade, que estão de repouso, até absoluto, Senhor, visita nessa tarde. Guarda, cuida, Senhor, dessas crianças que estão sendo geradas no ventre de suas mães, aquelas que estão passando por dificuldade, Senhor. Derrama teu Espírito, Senhor, e que essas crianças se desenvolvam, tenham a graça da tua presença. Mas as crianças em todas as fases da sua infância, dai a graça, Senhor, derramai sobre elas o teu Espírito. As crianças da casa de cada um que aqui está, as crianças da casa de cada um que nos acompanha e reza conosco, visita agora, Senhor.
E eu sinto te pedir, Senhor, guarda a inocência, a pureza de nossas crianças. Guarda, Senhor. E mais do que isso, eu peço, Senhor, fazei de nós, pai, mãe, guardiões da inocência, da pureza das nossas crianças. Fazei de nós esse instrumento, esses guardiões, Senhor, dos teus pequeninos. Dai-nos a graça, Senhor. Derrama sobre o pai, sobre a mãe, cada um de nós, os dons do teu Espírito, Senhor. Dai-nos sabedoria, dai-nos, Senhor, discernimento, dai-nos, Senhor, muito amor, Senhor, para cuidar dos teus filhos que o Senhor nos confiou. Dai a graça, Senhor. Cura, Senhor, toda palavra amaldiçoada, maldita que saiu da nossa boca. Eu morro, mas eu não perdoo. Todas as vezes que nós falamos isso no impulso, no embalo, que nós morreríamos, mas não íamos perdoar. Senhor, passa agora a brasa do teu altar e purifica os nossos lábios, para que dos nossos lábios não saiam essas palavras amaldiçoadas, mas saiam palavras de bênção, palavras que soergam, palavras que elevam, palavras que levantam os nossos familiares. Obrigado pela libertação que o Senhor está fazendo. Corações que chegaram perturbados neste lugar, agitados. Corações que chegaram perturbados e agitados pela sua responsabilidade dentro da sua casa. Deus está cuidando de você, meu filho. Deus está cuidando do teu coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados. Vem descansar no colo do Pai das misericórdias, meu filho. Por isso, Senhor, seja para nós hoje consolo, suavidade. Que o Espírito Santo, o dom de Deus, que faz descansar a nossa alma. Mas, meu Senhor e meu Deus, eu confio em vós. Meu irmão, existe uma relação muito íntima entre confiança e descanso. Você não está descansando porque você não está confiando em Deus. Permita confiar em Deus. Descanse nele. Seja refeito o seu interior, a sua paz. Coloca a mão no seu coração e vá pedindo: Espírito Santo, tranquiliza minha alma. Espírito suaviza Santo, minha alma. Suaviza minha alma. Faz de mim, Espírito Santo, morada tua. Faz de mim, Espírito Santo, morada tua. Eu confio. Eu confio. Por isso descanso. Esse descanso. Canta isso mais uma vez. Vem, Espírito. Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem, Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você pode dar uma salva de palmas bem grande para o Espírito Santo. Pode ser melhor.